Se você é jovem, introvertido e tímido, esse vídeo ele é pra você, né? Principalmente se você tá querendo começar a namorar agora, ou se você já tem uma namorada, se você tá iniciando seu namoro ali. Por quê? Porque eu passei por isso, né? Na verdade, eu sou esse garoto há 3 anos atrás ali, né? Acredito que dá pra ver ali pela forma como eu porto o meu corpo, que eu sou um cara introvertido, que eu sou um cara que não sou muito expansivo, não relacionamento de fato ali não é a minha especialidade, né? Relações interpessoais, etc. E por que que eu estou fazendo esse vídeo, cara? Uh, eu tô começando esse canal, na verdade, aqui completamente no foda-se. Se você estiver olhando ali, o cenário tá uma bosta, a cama toda desarrumada ali, porque provavelmente eu vou fazer esse vídeo, vou dormir e amanhã eu provavelmente devo editar, mas o que importa é começar, cara. E dia 24 eu vou estar fazendo ali 3 anos de namoro, e existem coisas que se eu tivesse aprendido 3 anos atrás, com certeza ali, né, eu teria sido um namorado melhor, eu teria trago ali uma experiência melhor para minha namorada e provavelmente eu teria lidado melhor com alguns problemas ali que poderiam sim, durante o tempo, ter dado fim ali, né, à relação, né. E o primeiro ponto, cara, é nós que somos muito introspectivos, nós temos algumas características ali que são meio que, ao mesmo tempo que são defesas ou formas da gente se autorregular ali também, são defeitos de fato, tá? Então, o primeiro ponto ali, né? A gente tá tão acostumado ali a pensar para dentro ali, né, em imaginar, em desenhar, em executar coisas ali que a gente quer, que a gente não entende que isso é de fato ali um egoísmo nosso muitas vezes, né? Então, por exemplo, um exemplo ali de egoísmo no nosso dia a dia é quando a gente tá conversando ali com a nossa namorada e é comum que a gente goste muito do silêncio até pra gente poder imaginar, né, as coisas e etc. E é comum que a gente não conflite muito também. Então, é comum que quando a sua namorada começar a falar e você for de fato alguém introspectivo, vai ser comum que você, em 30 segundos, 40 segundos ali de conversa, você pare de prestar atenção no que ela tá falando para ficar imaginando coisas ali que você tá buscando, que você tá querendo pensar. Afinal, ali, o seu dia a dia é muito voltado para você, né? E vai ser comum também que você finja que entenda, afinal você não quer que ela volte, fale tudo de novo, né? E isso vai causar uma série de problemas ali pra você no futuro, né? Porque muitas vezes você vai acabar concordando, inclusive, com coisas que você nem sequer escutou, que você nem sequer prestou atenção, e isso vai causando ali problemas e problemas, né? E eu acredito que não seja um problema só de pessoas introspectivas, na verdade, né? Porém, eu acredito que seja recorrente, foi a primeira coisa ali que eu tive que aprender a lidar. Porque na verdade, até hoje tem coisas que eu fingia que estava escutando, que eu fingia que estava prestando atenção e era importante eu saber, e hoje eu não sei, e isso não vai trazer ali um problema muito grande, porque dificilmente você vai ignorar coisas importantes, e esse que é o problema, porque como dificilmente você vai ignorar coisas importantes, porque nossa mente foi programada ali para poder lembrar do que se destaca mais, do que é mais importante, daquilo que você não pode esquecer para fazer com que você sobreviva, né? Isso faz com que você vá desgastando o seu relacionamento, porque você vai esquecendo de coisas pequenas que não são muito importantes para você, mas em um longo período ali, cara, no longo prazo, a sua parceira ela vai se sentir extremamente ignorada, né? Porque você de fato nunca lembra de nada que ela falou, né? Você de fato nunca lembra de nenhuma característica ali, de nenhum detalhezinho, você nunca tá focando em algo ali de fato nela, e é inclusive compreensível que ela se sinta assim, né? E
com esse ponto, né? Assim que a gente alinha esse ponto, a gente vem para um outro aprendizado, cara. E eu nem coloco esse aprendizado ali dentro da caixinha de introspectivos, né? Porque isso acontecia porque eu era introspectivo, mas eu acredito que seja uma característica muito mais minha. Mas eu acredito que algumas pessoas possam ter também, cara, que pelo fato de eu ser muito, muito introspectivo, eu nunca gostei de conversar, cara. E pelo fato de eu não gostar de conversar, eu sempre criei o hábito de mentir com a resposta mais que encurtasse mais a conversa, né? Que deixasse a pessoa mais tranquila ali para poder encurtar a conversa. E isso de fato é um problema muito grave ali, né? Porque na primeira, na segunda, na terceira, na quarta vez parece que você é um cara engraçado, mas com o tempo não tem nenhuma verdade sobre aquilo que você tá dizendo, né? E as pessoas elas vão guardando esses padrões como algo que elas lembram de você, né? Como parte da sua identidade, né? Então, pelo menos sempre foi um hábito muito meu assim, poxa, eu tô com mentir sobre concordar com alguma coisa para acabar mais rápido, ou mentir sobre estar gostando de algo, ou apenas mentir que fiz ou que sei alguma coisa, enfim. É muito comum que eu. Sempre foi muito comum que eu mentisse ali para acabar o assunto mais rápido, né, cara? Eu lembro até hoje de uma vez que. De uma vez que eu menti, que foi inclusive uma vez que eu me dei relativamente mal ali, né? Mas eu menti sobre saber o endereço de um lugar, né, cara? E na hora de eu chegar nesse lugar eu nem lembrava mais do que eu tinha dito, né? Então era só basicamente pra ela parar de falar sobre detalhes do lugar e etc, porque eu queria acabar a conversa logo e isso trazia diversos outros pequenos desgastes, tá? E por que eu falo de coisas bobas normalmente, né, cara? Porque são as coisas bobas que vão estragando com o tempo ali, cara. Porque grandes problemas exigem grandes soluções e acabam sendo perdoados ali, né? Agora, os pequenos problemas constantes ali é que vão atrapalhando ali a sua vida, né, cara? E aí eu chego no terceiro ponto, cara. Pessoas introspectivas, elas tendem a não querer, a não conseguir, na verdade, demonstrar, né? Mas, por exemplo, quando você tá com uma mulher, com uma namorada, né? A mulher, ela é um ser humano que você precisa dizer pra ela que você ama ela pra ela se sentir amada, né? Se você esquecer de falar que ela tá bonita, é pior do que você tivesse dado um tapa na cara dela, inclusive, né? Porque ainda mais se for um estilo de namorada super expressiva e extrovertida, uma mulher com um perfil mais de relacionamento ali interpessoal, né, que precisa mais disso ali pra se sentir bem, né? E eu sempre fui um cara que eu sempre fui muito mais movido pelas ações das pessoas do que pelo que elas falavam e eu esperava que as outras pessoas fossem assim, né? Então, tipo assim, poxa, muitas vezes a minha namorada, ela acreditava que eu não amava ela, né? Porque eu não falei que amava ela no dia, ou não falei que ela tava bonita no dia, ou não falei algo fofo pra ela. Porém na minha cabeça eu tava achando que ela tava achando demais o fato de eu é, ter saído do trabalho e ido ver ela, tá ligado? Eu tava assim, caramba, eu amo muito ela, tipo, eu saí de 8 horas de trabalho ao invés de eu estar ali lendo os meus livros, escrevendo, desenhando, estudando, eu tô aqui falando com ela, cara, eu tô aqui passando meu tempo com ela. E pô, eu comprei um negócio aqui pra ela, cara, tipo assim, eu tive que doar horas do meu trabalho em troca de dinheiro pra poder comprar algo pra ela, então em tese eu tô dando tempo da minha vida pra ela, né? E tipo, na minha cabeça isso sempre foi um grande ato de amor, né? Nem é não um grande ato de amor, mas sempre foi uma prova de amor, né? Porém, pra minha namorada, falar, demonstrar, em público pelo menos, sempre foi muito mais assertivo ali, sempre trouxe resultados muito melhores emocionais ali pra ela. E tornou ali mais um aprendizado, né, cara? Que a gente tem que sair um pouco ali da nossa.
eu acredito que isso se chama empatia, na verdade, né? Você sair um pouco ali do seu eu, que pessoas introspectivas têm dificuldade, né, em ter essa empatia, se colocar no lugar do outro, justamente por elas estarem muito tempo dentro delas mesmas ali. E por isso, acreditar que o que faz sentido para você, que o que funciona para você vai funcionar para outras pessoas, e desse jeito abandonando pequenas demonstrações de afeto ali, que para pessoa que está contigo muitas vezes faz muito, muito, muito sentido, né? E eu passo para mais um aprendizado que eu tive ali, que eu acredito que é o melhor aprendizado, mais importante, e por isso ele deveria ser o último, cara. Alinhamento de expectativa é o principal ali, cara, para você ter qualquer relacionamento minimamente saudável e efetivo, né? E eu nem digo de namoro apenas ou de relacionamentos afetuosos. Eu digo isso porque eu aprendi isso no trabalho, cara. Porque eu sou vendedor, né? Então uh, acaba ali que quando você trabalha com vendas, você tem alguns aprendizados ali sobre relação e sobre negócios, né? Sobre relacionamentos interpessoais e como isso afeta os negócios ali no dia a dia. E qual foi ali o principal ponto, né, cara? Muitas vezes você consegue colocar muitos clientes para dentro ali, prometendo mundos e fundos, né? E quando eles entram, eles veem que não é isso, né? E acabam saindo. Isso é prejudicial para a empresa, porque muitas vezes a empresa ela perde na venda para poder ganhar no LTV. E se esse cliente não fica o suficiente para trazer esse LTV, né, esse lifetime value ali para você, para a empresa, traz prejuízo, né? Então, poxa, isso é muito comum no mercado de recorrência, né? Se você não ficar 3, 4 meses ali com seu plano de saúde, se você não ficar 2, 3 meses ali dentro de uma agência, se você não tiver 2, 3 meses dentro de uma escola, é provável que você traga prejuízo para eles. E é até por isso que muitas vezes essas empresas, esses cursos trabalham ali com uma multa, né? Caso você cancele o contrato, etc., justamente para eles não perderem no custo que eles tiveram para adquirir você. E dando essa volta toda, quando você alinha ali uma expectativa, né, com a sua parceira, ela deixa de esperar coisas que não faz sentido ela esperar de você, e é algo que eu acredito que isso principalmente é um dos maiores erros ali que eu cometi, justamente porque, além de eu ser introspectivo, é da minha característica querer abraçar as coisas, né, querer executar o máximo de coisas possíveis com o maior nível de perfeição possível, né, e aí quando, por exemplo, a sua namorada fala, melhora isso, vou melhorar, ou chega nessa hora, vou chegar até mais cedo, ou eu sempre fui muito bom de prometer as coisas, né, principalmente para os assuntos acabarem mais rápidos, né, que isso inclui junto com o problema de mentir para as conversas acabarem mais rápido. E enfim, né? Isso fazia com que eu virasse um grande descumpridor, né? Eu acredito que o segundo ano de namoro que eu tive com a minha namorada foi para ela compreender que eu sou incapaz de cumprir pelo menos 70% ali das minhas promessas, porque eu prometo, prometo, prometo e faço pior, chego depois, chego atrasado, e é até algo que eu me dediquei muito a melhorar esse ano, e isso trouxe muito mais estabilidade ali dentro dessa relação interpessoal, porque eu parei de falar que eu ia chegar, por exemplo, na hora, porque eu sei que eu sou praticamente viciado em trabalho, então eu sei que eu vou ficar 1, 2 horas a mais ali depois do expediente trabalhando, porque eu gosto de fazer isso, enfim, acaba que eu vou ficando ali, eu nem vejo a hora passar. Eu não tenho o costume de trabalhar olhando pro relógio, por exemplo. Eu sei que depois do treino eu vou ficar falando e falando e falando sobre posições que eu fiz, né? Eu treino jiu-jitsu, então eu vou ficar falando sobre posições que eu fiz, sobre o quanto eu tô cansado, sobre quanto o menino é brabo, sobre quanto eu vou bater no outro no próximo treino. Eu vou ficar falando isso, então eu vou ficar mais meia hora, 40 minutos depois do treino. E é bom que ela saiba disso quando ela for treinar comigo, que eu vou estar conversando com essas pessoas sim, ou se ela estiver me esperando, que ela vai me esperar 30, 40 minutos depois do horário, sim, porque eu vou de fato fazer isso, né? E é bom também você deixar alinhado coisas que você de fato é incapaz de fazer. Como, por exemplo, eu sou incapaz de agradar todas as amigas dela ou todas as pessoas que estão com ela. Eu, na verdade, dificilmente vou querer saber sobre a vida dessas pessoas e dificilmente eu vou querer conversar e me tornar amigo dessas pessoas. E tá tranquilo, né? Porque você alinhou a expectativa com ela, ela entendeu
e ela não vai te cobrar mais do que isso, né? Claro que se for algo importante vai cobrar. Por exemplo, eu odeio de todo o meu coração e de toda a minha alma ir em qualquer lugar que tenha mais de 10 pessoas. Principalmente festas, onde o som é muito alto e eu não posso parar para ler nada, eu não posso parar para ver um vídeo, eu não posso parar ali para ver alguma coisa que eu quero, que eu gosto, ou para ficar pensando mesmo, né? Eu tenho o hábito muito grande de ficar pensando por pensar aleatoriamente, né? E nossa, detesto com toda a minha alma mesmo, assim, detesto de verdade, né? E foi até o momento que eu cheguei ali pra minha namorada e falei, cara, você gosta de se socializar e etc, vá, mas eu detesto ir de todo o meu coração mesmo, assim, eu prefiro cortar um pedaço da minha pele do que ir numa festa, né? Então, só peça pra mim ir se for muito importante. Se for importante para você que eu vá, né? Se não for importante, não me peça porque eu não vou. Mas se for importante, me peça que aí eu não vou nem discutir, eu vou. Que aí também a gente evita discussões sobre como eu odeio tal lugar, ou sobre como a gente não vai para algum lugar simplesmente pelo fato de eu não querer conversar com duas pessoas ao mesmo tempo, ou ficar escutando sobre como a vida de tal pessoa é chata, etc. Eu não tô nem aí, eu só quero pegar e ler algum livro que tá atrasado ali e ver algum vídeo que eu preciso ver para melhorar minha técnica, enfim. E isso trouxe muito mais estabilidade, porque, por exemplo, hoje ela não espera que eu esteja nesses ambientes que ela quer estar, né? A não ser que seja um ambiente que seja perigoso ela ir sozinha, ou que não seja, que ela queira muito minha presença, ou que seja de fato importante eu estar lá, né? E isso trouxe muito mais paz pra mim e muito mais paz pra elas. Mas enfim, cara, se eu fosse resumir esse vídeo, cara, eu resumiria nesse ponto, cara. Alinhamento e expectativa, falar a verdade, né? Esse é o mínimo, é o básico, mas é um aprendizado que eu tive durante. E sim empatizar, né, cara? Você entender que de fato o que funciona para você não necessariamente vai funcionar para outras pessoas, né? Então é você ter o hábito de sair de dentro de você um pouco para entrar dentro de outras pessoas ali. Caralho, isso aí, lá ele. Mas enfim, né? E com esses três hábitos, cara, você sendo um cara introspectivo, sendo um cara tímido e um cara que não gosta muito de relações interpessoais, eu tenho certeza que você ali vai se antecipar ali de pelo menos 40% dos problemas que você vai ter durante esse tempo, né? Mais do que isso também, aí você tá querendo algo muito fácil, né? Mas esse é o direcionamento que eu traria, pelo menos, para alguém com as mesmas características que eu.